Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês, Nesse dia de hoje estou aqui, mais um dia, para trazer a palavra do Senhor para cada um de vocês, trazer aquilo que o Senhor tem aquietado no meu coração, para trazer, como uma direção, como um ensinamento para cada um. E é por isso que o Senhor hoje falou muito sobre a questão da vigilância, né? Como nós temos que vigiar mais as nossas ações. E o texto base, sobre esse versículo que Deus colocou em meu coração está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, onde diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando Deus trouxe no meu coração esse versículo, ele também trouxe muitas partes da história ali, de homens que serviram a Deus, mas que num breve momento eles não tiveram a vigilância necessária e acabaram tomando decisões ou agindo de forma precipitada e que trouxeram consequências, que você vai vendo que foram muito grandes, né? E a primeira coisa que Deus falou comigo foi sobre a questão de quê? De Abraão, Porque por um breve momento ele não teve a vigilância necessária, por conta do quê? Por conta da tristeza. O fato dele, de Sara, querendo tanto um filho, ali a tristeza começou a falar mais alto ali. E o que que ele acabou que ele, o que que ele fez? Ele escutou a esposa dele e se deitou com a sua serva, aonde resultou o quê? Que ele teve Ismael. E isso trouxe consequências que são vistas até nos dias de hoje, Outro também, que não teve também essa questão da falta de vigilância foi Isaac. Por quê? Isaac, ele agiu com muitas das vezes com indiferença. Por que a indiferença? Porque a gente via que ele e Rebeca tinham preferência de um filho para o outro, Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. E o que que isso trouxe? Conflitos, brigas, trouxe ali uma divisão na família. Então isso foi uma falta de vigilância dele, porque teria que o quê? Haver a união da família, mas ali a questão da indiferença trouxe essa divisão, trouxe esse conflito desnecessário. Aí quando a gente vê a consequência disso lá para frente, que é o que? Jacó. O que que Jacó, o que que foi o que que ele causou, Foi o que? A indignação. Então ele não teve a vigilância necessária e a indignação encheu o seu coração. É por isso que fala que a própria palavra aqui, que eu acabei de ler, fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por conta de que muitas das vezes nós deixamos os nossos sentimentos falarem mais alto. E é nisso que muitas das vezes nós acabamos caindo, nós acabamos pecando. Então, o que que Jacó fez ali? Ele roubou a primogenitura. Ele agiu com o quê? Com enganação. Ele foi um enganador ali. Ele fez o que era errado. Mas ali você vai vendo que foi uma sequência de erros. A falta de vigilância do pai, a falta de vigilância da mãe, aí depois a falta de vigilância de Jacó, e depois você vai vendo isso de geração em geração, essa falta de vigilância em certos momentos. Isso, quando a gente lê isso na palavra de Deus, homens e mulheres que serviram a Deus, mas que por um breve momento cometeram esses erros, mostra que nós não estamos isentos dessas coisas. Pelo contrário, é por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque o Senhor mostra que todos nós estamos sujeitos a esses erros, estamos sujeitos a cair. Igual Moisés. O que que Moisés, muitas das vezes, foi a falta de vigilância dele quanto à ira, Teve momentos em que ele se irou e aquilo trouxe problemas e prejuízos para o futuro dele, porque ele não entrou na terra prometida por conta da ira. Porque na primeira vez ele se irou com o povo e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. E depois ele se irou de novo com o povo
E o que? Ele bateu na rocha quando ele precisava o quê? Somente tocá-la, somente falar com ela. Então você vai vendo que a falta de vigilância em certos momentos ali na história desses homens e também na nossa, trazem problemas muitas das vezes que são irreversíveis. É por isso que o Senhor diz: vigiai e orai. A importância de nós vigiarmos primeiro, por conta que o inimigo ele não está brincando. Então ele coloca distrações, ele coloca ali, sabe, sentimentos que nos fazem, que falam mais alto do que a sabedoria de Deus em nossas vidas. Então muitas das vezes a gente fica nervoso e fala coisas desnecessárias, muitas das vezes a gente fica triste demais e acaba, sabe, murmurando, ou, sabe, é sempre algum sentimento ou alguma coisa nos leva à falta, a essas consequências. Então nós não podemos ser movidos pelas emoções, nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias, porque ali as consequências que eles sofreram também são consequências que cada um de nós podemos sofrer, por conta se nós não vigiarmos aquilo que nós estamos fazendo. E também outro, né, que Deus falou também, foi sobre a questão de Davi. Teve momentos em que ele caiu ali, foi por conta do quê? Falta de vigilância com o sentimento que estava começando a habitar dentro do coração dele, que é o orgulho. Então, tudo isso traz problemas para as nossas vidas. Tudo isso são pedras de tropeço, porque Deus ele tem um propósito de cada um de nós, né? Assim como tinha com esses homens. Mas ali o Senhor ele nos dá o livramento, mas também ele também não nos isenta de tudo. Então, o Senhor nos mostra que o preço das consequências, assim como ele mostrou também com Adão e Eva. Mas eles escolheram fazer aquilo que eles tinham vontade, né? Que era comer o fruto. Então, o Senhor ele tem a promessa para cada um de nós, mas a forma como vamos chegar lá depende de nós. Deus ele não vai cancelar a sua promessa sobre a sua vida, mas a forma como você vai chegar lá depende de você. Então, é igual com Abraão. Abraão poderia muito bem ter chegado lá, né, sem cometer esses deslizes. Né? Ele poderia ter vivido uma vida diferente se não tivesse o quê? Feito aquilo que a esposa dele falou para ele fazer, né? Que era se deitar com H. Então, hoje, se tivesse agido dessa forma, as coisas até nos dias de hoje seriam completamente diferentes. Assim também, como se Isaac tivesse vigiado, a vida de Jacó e de Esaú também teriam sido diferentes, entre outras, né, todos esses que eu acabei de falar. Então, eles alcançaram, eles foram em direção às promessas? Sim, eles foram. Mas a forma como eles chegaram trouxe muitas das vezes muitas lutas, tristezas, batalhas que muitas das vezes são desnecessárias e não é isso que Deus quer. É por isso que o Senhor fala para você hoje: vigia, vigia naquilo que fala, vigia naquilo que faz, vigia nas suas atitudes. Porque o Senhor, sabe, manda dizer a cada um: eu tenho uma promessa sobre a sua vida, mas a forma como você vai chegar depende de você, depende da sua vigilância, depende da sua oração, depende da sua entrega, depende de você não se entregar às distrações da vida. É por isso que nós devemos tomar cuidado com as ofertas que são apresentadas a nós, aquilo que chega até nós. Nem tudo que reluz é ouro. Né? Então, por isso que o Senhor fala que nós devemos tudo buscar a Ele, buscar a vontade dEle, porque o Senhor já disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que nós precisamos e tudo que nós somos depende dEle e é dEle. Então, essa é a palavra que eu queria trazer, né, no coração de cada um de vocês hoje. É uma palavra simples, é uma palavra rápida, mas é uma palavra de transformação e direção, né, nos mostrando que nós temos que tomar esse cuidado extremo com as nossas atitudes e com as nossas palavras, né? Deus quer que cada um de nós venhamos viver as suas promessas, né? Mas o Senhor quer que nós venhamos viver elas sem as consequências de muitas das vezes das nossas falhas. Então, é isso, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês.
Um abraço e tchau.